filósofo, historiador pop. Ele tem esse título, ganhou esse título porque é isso mesmo. Você conduz uma massa de pessoas para ver, ouvi-lo, e muitos dos assuntos que acontecem lá são relativos ao cotidiano, à vida das pessoas, né? Eu tenho um pouco medo da ideia de conduzir massas, em latim conduz, dux, de onde vem a palavra duque, mas de onde vem também de italiano duce, que é o ditador Mussolini, e para o alemão Führer, é aquele que conduz, o que leva pela mão. O lema de São Paulo, non ducor duco, eu não sou conduzido, eu conduzo. Eu esperaria não conduzir ninguém, mas eu espero oferecer às pessoas sempre perguntas. Perguntas que começam muito de acordo com o berço do pensamento ocidental, que é a Grécia, para que elas questionem o cotidiano, para que elas pensem no dia a dia, para depois pensarem as grandes questões. Eu gostaria que ninguém me ouvisse nunca e dissesse isso que o Leandro falou, então eu vou atrás, mas pensasse, bem, será que serve para mim? Será que é verdade? Eu posso adaptar? Eu posso rejeitar? Eu queria que as pessoas pensassem e não fossem conduzidas. O demagogo é aquele que Aristóteles previa, que é a degeneração da democracia, quando a democracia é conduzida por uma pessoa, o demagogo, aquele que leva a multidão, ou um termo mais difícil ainda, oclocracia, ou seja, uma democracia baseada nas vontades da multidão, oclocracia. Karnal, eu te vi no programa Provocações, a primeira vez que eu assisti foi no programa Provocações do falecido, do finado Abu Janra, da TV Cultura. E o Abu Janra sempre terminava o programa, que eu achei fantástico, esse término com você especificamente, terminava o programa fazendo uma pergunta, o que era a vida, né? O que é a vida? E eu começo esse programa perguntando isso para você, o que é a vida para o Leandro Karnal? Eu acho que quando nós, pensando na pergunta do saudoso Abu Janra, quando a gente pergunta o que é vida, de alguma maneira você está questionando se ela tem sentido. Exato. Afinal, durante um momento de profundo prazer, imagina esse prazer estético, sexual, econômico, ninguém pergunta assim, mas por que eu estou tendo este prazer? Em geral, liberdade, vida, são perguntas que a gente coloca em pauta quando ela está insatisfatória. Então, ela pode ser definida de uma forma muito negativa, como faz Lord Macbeth, que ela é uma coisa completamente sem sentido. Ela pode ser uma explosão de si mesmo, como Walt Whitman faz no famoso Song for Myself, um poema em que celebra o seu eu e celebra a sua alegria. Mas o primeiro passo é perguntar sobre a pergunta. Então, o que é a vida é algo que naturalmente significa que a que eu tenho não está satisfatória. Perfeito. O que é ótimo. Não estando satisfatória, eu parto dessa inquietação, eu tenho um distanciamento, que é uma questão essencial para a filosofia, eu tenho um distanciamento que me faz, então, observar. Na verdade, a pergunta não é nunca tão abstrata. Ela até pode ser para filósofos, mas o que a pessoa que nos assiste, eu e você, estamos pensando não é o que é a vida, é o que é a minha vida. E a minha vida em relação a outras vidas. Nós não somos tão altruístas ou abstratos para pensar na vida da humanidade. Nós pensamos sempre em nós mesmos. Então, quando eu estou pensando o que é vida, parabéns. Eu estou tendo um distanciamento, sinal de que a minha está insatisfatória e eu posso dar um passo para melhorá-la. Para isso, além da pergunta que eu questionei, vem a segunda questão, que é acreditar que é possível transformar, que eu não sou fatalista, que eu não sou providencialista em grau extremo. O que é o fatalismo ou providencialismo? Não importa o que eu faça, vai ocorrer o melhor, ou vai ocorrer o pior, ou vai ocorrer de uma forma que escapa ao meu controle. Se eu acredito dessa forma, é inútil a pergunta o que é a vida, porque ela não tem a mim como protagonista. Então eu tenho que entender este equilíbrio que Maquiavel sempre, eu sempre insisto, nessa ideia entre a fortuna, ou seja, o que eu não controlo, entre a virtude, ou seja, aquilo que eu tenho de habilidade, e da combinação do que eu não controlo com a combinação que eu controlo, vem uma curva tensa chamada vida. Um grande filósofo escravo, Epicteto, ele dizia que ser sábio na vida é distinguir o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Enfatizar o que eu não posso mudar, como o fato que eu vou morrer, é inútil, é perda de tempo e é infelicidade. Concentrar no que eu posso mudar, o que eu sei, minha relação com as pessoas, minha participação política, cultural, minha função profissional,
Isto é essencial para a vida. O que a gente vê é que tem muita gente que age como se a vida fosse uma caminhada para a morte, que você falou da certeza da morte. E aí tem sentido isso? A vida é, de alguma forma, uma caminhada para a morte, posto que a morte, o grande fenômeno filosófico, a grande questão da qual ninguém escapa, existe lá. Mas é exatamente o sentido da caminhada que rege essa pergunta. Todos iremos morrer. Todas as pessoas terão seu fim daqui a pouco ou daqui a muitos anos. Isso é irrelevante, porque essa é a categoria imutável. O que é relevante? O que eu farei daqui até aquele ponto. Então, isso constitui a vida. Se eu sou uma pessoa religiosa, aquele ponto é uma transformação para um ponto maior. Se eu não sou uma pessoa religiosa, eu tenho que trabalhar para viver bem até aquele ponto. Nos dois casos, sendo a pessoa não religiosa ou religiosa, existe um compromisso em gerir a sua vida. Aí não depende da concepção ou não de Deus, mas depende da minha ação em relação a isso. O que hoje existe é quase sempre, muito forte na cultura brasileira, a omissão desse protagonismo. E essa caminhada, qual a importância da religião nessa caminhada? Ou não tem nenhuma importância? Tem muita importância. Haja vista que a religião é um fenômeno universal, um fenômeno presente em todas as sociedades. Pouquíssimas sociedades estão deixando de ser religiosas ou confessadamente religiosas, como é o caso da atual Suécia, em que muita gente, a maioria, se declara indiferente à religião, que a gente chama de apateísmo, indiferença em relação à religião. Mas para a maioria das pessoas, existem dois fatores que significam quase tudo. Um é a capacidade de relação com as pessoas e outra é uma capacidade de relação, uma gramática do sagrado, uma questão religiosa. As pesquisas indicam quase sempre que a crença em um Deus que me ama e que me ampara é importante para o equilíbrio psíquico da maioria das pessoas. Então, casar, ter um Deus e um animal de estimação estende a sua vida, segundo uma pesquisa de um grupo israelense muito séria. Casar, ter um animal de estimação e acreditar em uma entidade superior que lhe proteja. Porque, particularmente os homens, sem esposa, não fazem exames médicos e se alimentam de forma pior. O animal é aquela crença que pelo menos um ser vivo lhe ama incondicionalmente. Pelo menos um ser vivo. E o ser vivo animal e o ser Deus completam esse círculo de amor. Logo, solteiros, ateus, sem animal de estimação, duram menos. Seria um bom argumento. Olha, que interessante. Pessoas capazes de ficar sozinhas e sem o amparo de Deus ou de animais de estimação ou de uma companheira, de um companheiro, Aristóteles diz assim, pessoas solitárias ou são deuses ou são bestas. Ou são animais, bestas no sentido de animais, ou são bestas selvagens, ou são deuses. Porque só os animais e os deuses podem dispensar a companhia das outras pessoas. Vivemos em sociedade por esse motivo. Exatamente. E por isso é muito complicado, mas é um desafio conceber um discurso, uma prática religiosa e conceber a vida social. Eu assisti a uma palestra sua na internet mesmo, que disponibilizaram, gravaram escondido de você e postaram lá num site qualquer. E você falando exatamente dessa questão, dessa trajetória da vida, não foi com essas palavras, mas o pensamento era o mesmo, e que nessa trajetória da vida você tem as pessoas pessimistas e as não pessimistas, que o pessimismo, em um certo grau, é bom para você até sair da inquietude, da inquietação, sair daquele momento confortável, né? Quando a pessoa pensa que a vida é caminhada para a morte, ela também pode estar, num certo sentido, sendo pessimista em algum momento, não? Eu acho que o pessimismo ele vem acompanhado de uma virtude, um senso profundo de realidade. Eu já disse em palestras que toda equipe precisa de um pessimista, mas no máximo um. No máximo um pessimista, porque ele dá o senso de realidade. William, você quer empreender um projeto? Lembre-se do custo, lembre-se da dificuldade do público, lembre-se que não é tão fácil, que muita gente está fazendo o mesmo. Então, esse pessimista vai lhe dar a prudência que é uma virtude profunda. Mas só o otimista age. Então, tudo está fadado ao fracasso. Você está fazendo sucesso, não será para sempre. Você é jovem, você vai envelhecer. Você ama as pessoas, ou você ou as pessoas morrerão. Ou todos. Então, tudo está fadado ao fracasso. Então, o que vai mudar é como eu chego até esse ponto final para que ele não seja, de fato, um fracasso,
mas um epílogo natural e biológico de um processo interessante. E quando desça a cortina, quando se encerre essa peça, que pode ser uma comédia, uma tragédia, um drama histórico, quando se encerra essa peça chamada vida, você então tenha cumprido um papel e conseguido um privilégio enorme, que é que todas as mortes ocorram ao mesmo tempo. Porque nós temos a morte física, nós temos a morte de relevância social e temos a morte do intelecto. Então, quando uma dessas mortes ocorre antes, por exemplo, seu corpo não morreu, mas seu intelecto se foi por doença ou por falta de vontade, é muito trágico ser um cadáver que ainda vive. É muito trágico, é muito ruim ser um cadáver ambulante. Então, quando se encerra a sua importância, e ela vai se encerrar como a minha, se encerra a sua capacidade de gerenciar a sua vida, sua memória, seu intelecto, e o corpo se apaga junto, é um privilégio, é um grande privilégio, porque aí você cumpriu um tempo que pode ser curto, pode ser longo. A humanidade, como você é historiador, a humanidade de tempos em tempos ela passa por grandes tempestades, não é isso? Uhum. Nós estamos num momento agora de turbulência, de grande turbulência. Tenho ouvido muito, cotidianamente, as pessoas dizendo: a humanidade está perdida. É isso mesmo ou nós estamos num momento melhor da nossa vida? Aí que eu falo, vida não é nossa vida, é minha e sua, mas do próprio período que nós estamos aqui nessa terra. A ideia de que nós estamos decaindo, em latim, mundus senescit, nós estamos envelhecendo, o mundo está envelhecendo, ela é uma constante em história. Os gregos clássicos reclamavam que os jovens de Atenas não liam como eles liam na juventude. Em períodos de invasões, século V, por exemplo, depois de Cristo, em períodos de peste, 1347-50, em períodos de fome, 1315-17, de guerra dos 30 anos, 1618, 1648, existe um grande pessimismo dominante. Não vamos chegar à próxima geração. Isso aqui é o fim. Então isso é muito comum. Antes da Primeira Guerra, domina na população o otimismo, não entre os intelectuais, mas na população. Após a Primeira Guerra, um pessimismo muito grande. Após a Segunda Guerra, nos Estados Unidos, um dos maiores momentos de otimismo da história americana, os anos 50, os anos dourados, o governo Eisenhower, prosperidade. Isso são ciclos, sístoles e diástoles, expansões e contrações muito frequentes. O que eu preciso entender, em primeiro lugar, é que o fim do meu mundo não é o fim do mundo. Ou seja, se o mundo que eu entendo, minha família, meu emprego, aonde eu me insiro está terminando, o resto da humanidade prossegue. Inclusive, nós temos que eliminar esse orgulho antropocêntrico de pensar assim, o ser humano vai destruir o planeta. Não, nós vamos destruir só a vida nele e a vida vai voltar. O ser humano pode desaparecer, as baratas sobreviverão, os vermes serão mutantes como em Chernobyl. Então, nós vamos viver uma transformação e possivelmente uma outra vida vai evoluir. Nós não temos o poder de eliminar o universo. O mais que a gente pode fazer é terminar essa nossa existência patética, insignificante, num planeta próximo de uma estrela de quinta grandeza, na borda de uma galáxia que não é das maiores. Então, isso não vai alterar o universo. Agora, é significativo para mim. É muito significativo para mim, porque eu não tenho outra casa, não tenho outro planeta, não tenho outra vida. Agora, também não dá tanta importância, é o apocalipse, é o fim do mundo. Para cada mundo que se explode, existem centenas que estão abrindo, surgindo. Né? Isso é importante para ter, não se colocar tanto no centro de todas as coisas e tentar gerenciar sua vida, seu projeto, a sociedade que eu estou inserido, a compaixão, a dignidade humana, a solidariedade. Isso é importante para mim e para a minha sociedade. Não altera em nada o universo. Se esse planeta for feliz ou amanhã explodir, o universo segue na sua marcha. Segue no rumo tradicional. A gente tende sempre a achar que a grama do outro é mais alta do que a nossa, né? Exatamente, porque eu tenho uma questão muito importante, né? Meus olhos, a janela da alma, aquilo que Aristóteles disse que é o primeiro impulso para eu conhecer, o olhar, os meus olhos estão sempre olhando não para mim, mas para os outros. Então eu estou sempre observando os outros. Por isso surge a detração, a fofoca, o ressentimento, a inveja. Eu estou sempre olhando para o outro. O outro me define. Como é que você sabe se você é alto ou baixo? Porque você olha para os outros, gordo ou magro, rico ou pobre, inteligente ou burro. Porque você olha para os outros. Você não tem maneira de se definir a não ser por comparação. E essa alteridade, como a gente chama, por exemplo,
em antropologia, essa alteridade, o outro, alterum, é um desafio, é sempre um desafio. É um desafio que leva Sartre a dizer que o inferno são os outros, eu disse com a monja Cohen, o inferno somos nós. O inferno está mais ou menos onde eu o colocar, mas a consciência, ela nunca é absolutamente individual. Para a gente encerrar, o que te incomoda nos dias atuais? Bem, eu acho que muita coisa me incomoda. A primeira questão é a preocupação de controlar a vida alheia. Então, aquilo que você, como pessoa pública, também vive, uma frase sua, a ideia, não causa um comentário ao estilo, eu concordo ou discordo, que é saudável no Estado de Direito. Você não deveria fazer porque eu penso diferente. Então, as pessoas querem saber, e que com certeza você já viveu isso. Você entrevistava pessoas no carro, como entrevistou a mim, você entrevista agora para o seu canal, as pessoas dizem, chame fulano, não chame cicrano, pergunte isso para fulano. Todo mundo virou diretor de arte, produtor executivo e coach da vida alheia. Técnico de futebol ele já era. Né? Então, por exemplo, as pessoas me perguntam, né? Há pouco eu fui almoçar com o presidente do Supremo e as pessoas me dizem de novo a mesma coisa que já aconteceu, mas eu não iria. Eu não concordo com isso. Então, quando ele lhe convidar, não vá. Né? Assim que o presidente do Supremo esmurrar sua porta, pelo amor de Deus, vá almoçar comigo, porque você é uma pessoa extraordinária, significativa nas ideias. Diga, não, eu tenho meus princípios e você não combina com eles. Pronto, não tem problema. Eu almoçarei com quem eu quiser, eu jantarei, fotografarei, publicarei. Se eu quiser, eu deleto a foto, eu mantenho, eu republico, porque é a minha vida. Isso me incomoda. E me incomoda também a obrigação cênica, fotográfica de ser feliz, só que não. Ou seja, de aparecer nas redes sociais com uma felicidade intensa. Eu acho que hoje isso é uma fórmula de infelicidade. Mas nós não vivemos um período mais difícil do que há 100 anos, não somos mais violentos do que éramos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, não somos mais insensíveis, nunca houve tanta manifestação de preocupação com a ideia de direitos humanos, de combate à corrupção, de combate à desigualdade. Então, eu escolho os dados da realidade. Podem ser os seguintes: estamos indo para o buraco, o Brasil não tem jeito, ou os IPs estão em flor nesse mês, é uma maravilha. Eu escolho que dado eu vou ressaltar. Muito bom, Leandro. Obrigado por essa conversa. Imagina. Se você gostou, só pode dizer se gostou ou não, só sim ou não, né? Isso sim, não vai fazer outras observações. Não queria o Leandro. Se der uma opinião que não exceda 2 frases, até porque ninguém vai ler. Mas se gostou, marca aí, inscreva-se no nosso canal. Na próxima quinta-feira teremos mais uma conversa como essa maravilhosa aqui com o Leandro Carnal. Marca o sininho também para ser notificado sobre novos vídeos. Carnal, obrigado. Eu sei como é que sua agenda é, essa correria. Você é uma pessoa muito requisitada, procurada no país inteiro. E muito obrigado por me entrevistar, por conceder essa conversa, essa entrevista. Imagina, um prazer, William, um prazer. E que as pessoas possam pensar e dizer, não concordo, concordo, e cresçam a partir disso. Né? Valeu.